Olá pessoal, tudo bem? Olha só, na aula de hoje nós vamos falar para vocês sobre globalização e tecnologias, beleza? Primeiramente vamos fazer uma dica aí. Vamos relembrar, o que é globalização? Tio Sam, nada mais, nada menos que uma inter-relação entre pessoas, capitais, produtos e tecnologias. Isso é globalização. Não esquecendo os aspectos sociais, políticos, econômicos e até culturais que estão inseridos dentro desse processo de globalização, ok? Então, a globalização ela veio para ficar. A globalização ela vai encurtar as distâncias entre as pessoas, entre os capitais, entre os produtos e entre tecnologias, beleza? Então, falar de globalização é você falar também das novas tecnologias. Não existe praticamente a globalização sem as novas tecnologias, tá certo? Então, para alguns, a globalização começa a partir dos anos 90, ok? Com a revolução tecnológica aí que você tem da robótica, da internet, dos computadores. Mas para outros, a globalização começa a partir das grandes navegações marítimas e europeias. Fica aí a dica, tá certo? Então, na aula de hoje, eu vou falar para vocês da globalização e as tecnologias, ok? Então, segue o tio Sam aí. Olha só, dentro do processo de globalização, a rede de transportes ela é fundamental. A infraestrutura urbana ela é fundamental dentro do processo de globalização e suas tecnologias. Não esqueça disso, tá certo? Então eu tenho matéria-prima e mercadoria na relação da rede de transporte. Então eu tenho aí o recebimento dessas matérias-primas, eu tenho o recebimento dessa mercadoria, né, proveniente do processo de globalização. E aí a importância dos meios de transporte, a importância da infraestrutura de transporte ou das redes de transporte, beleza? E a partir daí você tem os centros industriais, tá certo? Esses centros industriais são de grande importância porque a partir dos grandes centros industriais nós vamos ter as indústrias, tá certo? Produzindo, sempre mais produzindo e expandindo para os mercados, beleza? Podendo ser a expansão para os mercados, para o mercado nacional ou para o mercado internacional, beleza? Então, os centros industriais. Esses centros industriais, eles vão desenvolver os portos marítimos e os portos fluviais para o escoamento ou recebimento, né, de matérias-primas ou de mercadorias, ok? Dentro dos centros industriais, além de desenvolver os portos marítimos e fluviais, eles vão desenvolver também os entroncamentos, certo? Esses entroncamentos, o que são as ferrovias e as rodovias. Então, essa infraestrutura urbana, ela é importante, tá certo? Dentro do processo de globalização, dentro do processo da expansão do capitalismo ou do capital, beleza? Então, entra aí o processo de globalização. Sempre lembrando, gente, que dentro do processo de globalização, nós temos os avanços dos meios de telecomunicações, tá? Nós temos os avanços dos meios de transporte, que isso facilita, junto com as telecomunicações, né, o escoamento de produtos, capitais, pessoas e tecnologias, beleza? Então, vamos para a frente. Pois bem, aí eu entro no processo de revolução técnico-científica e informacional. Ou seja, hoje o mundo é da informação. O mundo hoje é de produtos de alto valor agregado, tá certo? Sempre está baseado em países de primeiro mundo, sempre está baseado em países. Quando eu falo países de primeiro mundo, é relembrando que são países ricos, desenvolvidos. Então, o mundo hoje, gente, ele está na seguinte forma: países ricos, não é? Que chamamos países desenvolvidos. Temos os países emergentes, que são aqueles países que não é rico, mas porém ele é um país em desenvolvimento. Além dele ser subdesenvolvido, ele apresenta indústria. Mas em termos de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, deixa a desejar. Beleza? Então é isso aí. Então nessa revolução técnico-científica e informacional, nós vamos ter aí o surgimento, né, das grandes empresas, das grandes corporações, das multinacionais espalhadas aí pelo mundo inteiro. Por que uma multinacional vem para o Brasil, gente? Por quê? É simples, é simples. Primeiro, mão de obra barata e abundante, mercado consumidor, tudo isso favorece a expansão dessas multinacionais em países pobres ou países emergentes. Sempre lembrando que
essas multinacionais preferem países com uma população numerosa, porque aí tem um mercado consumidor, mão de obra barata e abundante, beleza? Sempre em foco nas redes de transporte para o escoamento desses produtos. Então, a infraestrutura urbana, ela é fundamental, ok? Então, essa revolução técnico-científica e informacional veio o surgimento das grandes corporações, né? E o mercado mundial. Hoje o mercado não é mais país X, Y, Z. Não, o mercado hoje, todo mundo, é o contexto todo. O mundo hoje é o mercado. Pensa junto comigo. O mundo hoje é o mercado. Não vamos mais pensar isoladamente. Claro, trabalhamos isoladamente, mas também trabalhamos no foco no mercado internacional. Beleza? Então, na sequência, nós vamos falar da Nike como exemplo. O que é a Nike? A Nike é uma empresa de material esportiva, tá certo, gente? Sediada nos Estados Unidos, que vai contratar empresas para produzir seus tênis, suas bolas, seus agasalhos dentro desse contexto da globalização. Tá certo? Então, essa Nike, ela prefere países onde tem uma mão de obra abundante e barata. E a partir daí, desses países pobres ou emergentes que tem a Nike quanto a empresa, então esses produtos geralmente eles são vendidos para países ricos, para países de primeiro mundo. Beleza? Que eu chamo países de primeiro mundo, os países ricos, tá certo? Com IDH elevada, de saúde, educação, renda, moradia, de qualidade, beleza, gente? Então, dentro do processo de globalização da economia, nós vamos falar aí para vocês a expansão dos mercados, certo? Então, eu tenho aqui a expansão do mercado para a expansão do sistema do capitalismo, ok? Então, aí você vai ter a internacionalização do capital, certo? Internacionalização do capital, ou seja, dentro do processo de globalização, as economias elas estão interligadas, certo? Isso dentro do fator exportação e importação. Eu tenho a questão dos empréstimos e financiamento, tá certo? Adotado por vários países, e aí você vai ter o FMI, você vai ter o BID dentro dessa relação também, onde as grandes potências estão sempre por trás desses empréstimos e investimentos, ok? E aí a gente encontra as multinacionais. O que é uma multinacional? Uma multinacional são empresas espalhadas pelo mundo inteiro, com o objetivo maior, o lucro, o capital, só que eles preferem países, como eu já falei antes, países que tenham mão de obra barata, abundante e um mercado consumidor favorável. Isso é ideia. Então observe que eu estou falando da globalização da economia, da expansão da globalização, beleza? Então, essa expansão da globalização, ela vai gerar, não é? Vai gerar problemas sociais, políticos, econômicos, né? Você vai ter aí uma relação entre poder e riqueza dentro da globalização da economia. Então, quanto mais rico, quanto mais desenvolvido, mais poder, mais riqueza. E aí você tem um duelo aí entre isso, ok? Então, dentro do processo de globalização da economia, indo para o capitalismo informacional, tá certo? Eu tenho sempre nesse capitalismo informacional, nós vamos deparar com a situação da escolaridade, sempre exigindo e cobrando maior qualificação, mais estudo, tá certo? Dentro da escolarização, beleza? Novas tecnologias. Então, dentro do processo do capitalismo informacional, eu tenho as tecnologias, as novas tecnologias, tá certo? Produtos de alto valor agregado, que use tecnologia de ponta de uma geração que facilite aí a esse capitalismo da informação. Beleza, gente? E abertura econômica. Então, hoje, né, os países, eles têm que estar inseridos dentro desse contexto da globalização, falando-se de abertura econômica. Então, gente, a globalização, ela veio para ficar. Então, essa internacionalização das economias, ela é importante também dentro do processo global. Então, globalização é o quê? É a interdependência entre pessoas, capitais, produtos e tecnologias. Galera, na aula de hoje a gente fez uma viagem da globalização e as tecnologias. Então, resumidamente, fatos importantes da globalização e tecnologia, eu tenho a rede de transporte, não esqueça disso, tá certo? O escoamento da matéria-prima, tá? E das mercadorias. Vamos ver os centros industriais. Desses centros industriais eu tenho os portos e os entrocamentos como fato importante. Revolução técnica, científica e informacional dentro do processo de globalização e tecnologia, eu tenho nesse contexto aí, e aí você vai ter o surgimento das grandes empresas e de um mercado internacional, ok? Então, falamos da Nike, não é?
Falamos também da globalização da economia, expansão do mercado, internacionalização do capital, empréstimo, financiamento, as multinacionais, o poder e a riqueza. Você vai ter também uma relação de poder e riqueza dentro do processo de globalização. Países ricos, países emergentes e países pobres vai ter uma relação de poder, uma globalização, podemos assim dizer, do poder, tá, e da riqueza. E aí você tem o capital informacional, o capitalismo informacional, que ele é baseado na escolaridade, né, exigindo sempre mais das pessoas, melhor qualificação profissional. As novas tecnologias dentro do processo do capitalismo e da globalização, importantes, né? Tecnologia de ponta, de última geração, como você tem aí, entre outros, tá? E a abertura das economias globais. Gente, ficamos por aqui. Na próxima aula, a gente se encontra.